Não, mas ele aparece. Já está gravando. Foi. Já está gravando. Apareceu uma Então tá. mensagem. Boa noite a todos, então, sejam bem-vindos à nossa Comissão para os Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias. Desejo agradecer a todos que estão participando desta formação em Conservação e Segurança do Patrimônio. Nossos encontros seguem até junho, e aos finzinhos das aulas, nós vamos postar a cada encontro o link da lista de presença no chat. Então, não deixem de assinar para depois receber o certificado. A gente pede, por favor, que vocês deixem os microfones desligados para não interferir no áudio, tá bom? Bom, então vamos seguindo. Hoje, nosso encontro é sobre conceitos gerais de patrimônio cultural, com a professora mestranda Elaine Guzmão. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a formação dela, né? Então, assim, podemos começar, Elaine. Sejam bem-vindos e sucesso aí na sua aula, Elaine. Boa noite a todos. Muito obrigado, tá? Quem está presente. Obrigado pelo privilégio de estar, né, podendo compartilhar um pouquinho com vocês isso que a comissão tem a oferecer. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Mas a gente está aí para contribuir. Como já havia falado, foi o Padre Josias que iniciou isso na semana passada, né? Falando que essa atitude, esse evento começou a partir mesmo da própria formação que a gente pensou em dar para uma equipe de patrimônio que vai ficar responsável, né, pela manutenção da Igreja do Pilar após a sua restauração. Sendo que a gente percebeu que o material poderia não ser somente para a nossa diocese, a gente poderia ampliar, porque a gente percebe que outras pessoas também têm interesse. Então, a gente acabou abrindo essa chance, essa forma de estar, né, contribuindo com todos. Então, assim, eu, Elaine Guzmão, né, sou formada em História, pós-graduada em História da Arte Sacra pela Faculdade de São Bento, né? Atualmente sou mestranda em Patrimônio, Cultura e Sociedade pela UFRJ, né, pela Rural, e também faço parte da Comissão de Patrimônio, né, Comissão de Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias, desde a sua formação, que foi em janeiro de 2014. Tá? Eu vou, né, como a professora Tânia já falou, hoje vai ser sobre os conceitos gerais de patrimônio, porque a gente pensa da seguinte forma: não tem como a gente cuidar, né, se a gente não entender o que cada assunto significa, né? O que é patrimônio, o que é cultura, o que é sociedade, o que é identidade cultural, quer dizer, tudo tem que ser a partir dos conceitos. Então, mais ou menos, essa aulinha vai ser assim, um pouquinho, parece beabá, mas é mais ou menos isso que a gente tem que compartilhar, né? Até porque questões que envolve o patrimônio está ligado a leis de legislações normativas que acabam sendo muito presentes e que a gente tem que cumprir regras, né? Quando ela tem alguma proteção, seja ela federal, municipal ou estadual. Vou começar aqui compartilhando a tela, tá bom? E a gente vai... Vocês vão me dizer se estão vendo direitinho, tudo ok? Sim, tá? Elaine, tudo ok. Tá ok. Então, já passei para a segunda tela, porque eu fui diminuir o negócio aqui, né? Então, aqui na tela, só mesmo demonstrando aqui os dois patrimônios da Diocese de Caxias, que tem proteção federal, que é a Igreja do Pilar e a Fazenda São Bento, né, que é o casarão e a Capela de Nossa Senhora do Rosário, que magnificamente a professora Tânia já contou a historinha delas para vocês na semana passada, né? Então, a aula de hoje é sobre, como eu falei, né, conceitos gerais do patrimônio cultural. E para a gente, como o nosso foco da nossa formação está ligada à preservação, e a gente tem que entender que a preservação do patrimônio ela vai além do cultural, ela também vai abranger o natural. E tudo depende de quê? De certos critérios que não só para intervenção, mas para sua manutenção, conservação, para o quê? Para conservar os valores culturais neles contidos, né? Então, vamos começar pelos valores culturais mesmo.
o que eles representam, né? Eles representam um conjunto de crenças, idiomas, costumes, tradições que estão sempre ligados, né, a uma sociedade ou um certo grupo social. Né? O patrimônio cultural de uma sociedade está o quê? De uma sociedade, seja ela comunidade, local, grupo étnico, ele tem agregado de valores culturais, né? Que às vezes eles têm muito ligação e tem uma exclusividade, né? Então, assim, tem que se entender com que valor eles estão contidos e poder diferenciá-los e poder cuidar deles dessa forma a partir do seu conhecimento, né? E é muito uma questão também de identidade. É muito mesmo dessa questão que a gente tem que falar da identidade cultural, né? Que existe, no caso, ciências próprias, na academia a gente tem conceitos, né, nas ciências sociais, principalmente nos estudos de sociologia e antropologia, tá? Que vai indicar a cultura em que o indivíduo está inserido, né? E nessa inserção é que se entende a identidade cultural. Então, assim, as formas e sentimentos que esse grupo compartilha, né, a partir das suas tradições, crenças e outros fatos, como tem aqui, cor, raça, religião, língua, vestuário, a própria música, manifestações festivas, até a gastronomia, né? Ultimamente, existe muitos estudos diretamente sobre a questão da gastronomia, né? O modo de se fazer, modo de se cultivar para se fazer, né? Então, isso tem muito relação com a identidade cultural daquela localidade. Então, o que a gente pode dizer também é que determinados fatores da identidade cultural vai ser decisivo para que um certo grupo possa se fazer parte de uma tal cultura, né, de um patrimônio, seja ele imaterial, né? A partir da sua história, da própria localidade, da sua raça, etnia, idioma, né? E principalmente a gente vê que a identidade está ligada às religiões, seja ela de qual matriz seja, né? A cultura, né? A gente sabe que quando se fala a palavra cultura, a gente pensa, né, nos seus valores, mas ela pode ser compreendida de uma maneira muito mais ampla, né? A partir de quê? Dos seus comportamentos, as tradições, os conhecimentos que se pode ser passado por um determinado grupo. E isso não são só as formas de expressão, né? Isso inclui também a língua, né? A linguagem corporal, as comidas, como eu já falei anteriormente, né? Quer dizer, tanto o valor de cultura, identidade e a cultura, elas estão interligadas, uma depende da outra, né? São estudos diferentes, campos da mesma área acadêmica, mas eles têm conceitos que um somado ao outro vai chegar no resultado final. A cultura é uma... Tem alguém com áudio, acho que ligado, mas enfim. Nas ciências sociais, reafirmando, né, se estuda muito profundamente a sociologia e a antropologia, que vai estudar esses símbolos e significados e tentar passar de maneira, a partir de artigos e textuais, esses modos, né, de se compreender. Então, mais precisamente, falando da questão da proteção, que tem ligação direta com o assunto que a gente, né, lida, que é conservação e segurança. Então, assim, a proteção do patrimônio histórico ou artístico, ela pode ser física, quando a gente diz física, aquilo que assegura, né, a proteção contra os furtos, roubos, vandalismos, intempéries, né, do tempo, que pode ser causado, assim, principalmente com bens mais antigos, né? A própria idade desse bem, se não for cuidado com propriedade, com as formas que tem que ser cuidada, com as formas técnicas corretas, elas vão acabar sofrendo com o tempo, né? Então, a gente tem que seguir certas normativas. E ainda a gente tem também as formas que são as legais, né? Que são através das legislações federais, estaduais e municipais. E o principal instrumento que a gente conhece, quando a gente fala de patrimônio material, né? Que são as edificações, monumentos,
aquilo que é físico, a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que é cada patrimônio desse, o que é material, imaterial, natural, arqueológico, a gente vai explicar mais para frente um pouquinho, mas quando se trata de patrimônio material, a melhor forma e a mais conhecida, a mais comum, né, é o tombamento. Que é o quê? Aqui vai dar esse reconhecimento desse valor histórico, artístico ou cultural, e agora também, né, material de um bem, que vai transformar esse patrimônio oficial público e vai instituir um regime jurídico, né, sobre esse bem e de especial propriedade, que vai levar em conta a sua função social, que deve ser o que? Preservado, dando conta da sua identidade, que geralmente está ligada a uma comunidade, e assim respeitar essa memória local, né, do bem. Então, assim, quando a gente fala de legislação, as legislações nacionais, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar a que deu início a tudo, né, que é a Lei 25 de novembro de 1937, que é a lei que cria o IPHAN, né? É a lei que cria o órgão, que no caso hoje a gente conhece como IPHAN, mas ela foi fundada como ISFAM, como Serviço de Proteção Histórico Artístico Nacional. Hoje é Instituto, né? Também passou por um momento que foi DESFAM, que era departamento, né? Mas para não ser anacrônico, vamos lá falar de ISFAM e depois a gente continua falando como IFAM, né? Que dessa criação, que nesse momento vai dar o quê? Proteção do patrimônio histórico artístico nacional, fazendo alguma nomeação também ao patrimônio arqueológico. Já em 1967, com a Lei 3.924, vai fazer uma proteção direta aos patrimônios arqueológicos e pré-históricos. Também, ainda a respeito da legislação, a própria Constituição Federal de 1988 vai reconhecer as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, dando, né, o aspecto de forma de expressão, modo de criar, fazer e definir, e definiu esses pontos como patrimônio cultural brasileiro, tá? E que deve, assim, ser preservado. Tá? E também podemos aqui, eu não citei aqui, mas tem também no Código Penal, tá? Um artigo que pune criminalmente quem vandalizar e quem for fizer algum tipo de agressão direta a algum bem que tenha proteção federal. Somente no ano de 2000, em agosto de 2000, é que foi instituído o registro de patrimônio, né, de bens culturais de natureza imaterial. Tá? Que constitui, né, na atualidade, agora a gente tem um programa, desde 2000, um Programa Nacional do Patrimônio Imaterial que dá providências. Então, que ele faz o levantamento, ele cria dossiês, que tem um registro durante 10 anos e depois disso ele tem que passar por um novo dossiê para ele ser renovado. Diferentemente do tombamento do patrimônio material, que ele é vitalício até que é mais difícil de acontecer, de que se ele haja um destombamento, tá? Houve alguns casos, poucos, mas houve, geralmente por interesses públicos, mas enfim, não é o caso, né, que faz isso, que deu essas normativas. Mas lembrando que o patrimônio imaterial, ele tem um registro não temporário, mas na verdade era para se renovar, para ver se houve alguma modificação nesse patrimônio, se houve novos agregados, porque tem alguns casos, principalmente nos saberes, e a gente vai conhecer algum deles aqui para frente, que está se acabando. Então, não se sabe se daqui 10 anos, essas pessoas, né, essas matriarcas, ainda estão vivas, né, para dar continuidade nos seus fazeres, tá? Nos seus modos de fazer, de saberes. Aqui eu trago para vocês a capa do decreto-lei, né, com a redação do anteprojeto do Mário de Andrade. E teve, né, a redação final do Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que foi o primeiro superintendente do IPHAN, né? Não vou me alongar muito, mas o próprio Mário de Andrade, ele foi convidado para que se fizesse o texto, só que o anteprojeto dele tinha um caráter muito mais popular e material, que não era bem visto no momento e acabou se usando muito pouco desse anteprojeto dele, tá?
Então, assim, era um assunto que daria só sobre o anteprojeto do Mário de Andrade uma aula. Então, só vou falando isso aqui bem rapidamente. Quanto ainda a essas questões de normativas, aí a gente diz como normativa aquilo que vai instruir a preservação do patrimônio, temos as cartas patrimoniais, né? Até a professora Tânia vai mandar um link aí para vocês no chat, que você pode ter acesso a todas essas cartas, tá? Porque cada uma tem uma finalidade, ela foi criada em certas reuniões, né, em certas encontros que são feitos já há muitos anos, né, desde o início do século XX, a fim de quê? De criar recomendações de proteção e preservação do patrimônio cultural. Tá? Então, essas políticas de preservação do patrimônio nacional e mundial são desenvolvidas por órgãos de preservação que referem-se aos valores patrimoniais quanto aos seus aspectos também socioculturais. Tá? Então, assim, sempre com ligação à sociedade. O bem sempre tem que estar ligado à sua função social e à sociedade local. Tá? Então, assim, como eu não posso explicar cada carta, apesar que eu vou trazer aqui para vocês nos próximos slides, pelo menos citá-las, tá? Mas aqui eu vou dar algumas passadas rápidas, numas que são mais importantes para uns certos assuntos. Por exemplo, como a gente está lidando com a segurança e a conservação, eu vou trazer as normativas na área de conservação e restauro, que são as cartas de Atenas, Venezas e a carta do restauro. Essas são as que dão ainda até hoje, né, várias contribuições para os profissionais dessas áreas. Tá? E quanto também, o que é interessante trazer, é a própria criação da catalogação do patrimônio mundial, né? A catalogação e posteriormente, né, esses bens também terem essa proteção mundial, que é a criação da Unesco, né? E que vai fazer o quê? O registro, né, dos patrimônios culturais da humanidade. E lembrando aqui que o Centro Histórico, né, de Ouro Preto foi a primeira cidade do Brasil que recebeu esse título, né, concedido em 1980. E foi durante a Recomendação de Paris, em 1972, que fez a criação, né, desse órgão para proteção do patrimônio também mundial. Então, a gente também, quando se fala de patrimônio mundial, aquilo que tem registro, né, salvaguarda pela Unesco, também tem que seguir algumas normativas para permanecer com esse título de patrimônio mundial. Diferente do IPHAN, que tem punições. A Unesco não tem punições. Se você não cumprir aquilo que tem a manutenção, a conservação, certas normativas que quando ele é agraciado com esse título, recebe-se uma recomendação que tem que seguir. Quando não as segue, perde o título. Já o IPHAN não, o tombamento, desde que você não cumpra, você vai ser punido de algumas formas, né? No rigor da lei, monetário ou até mesmo com a perda do bem, dependendo do vandalismo ou da punição agregada. Então, assim, vou falar rapidamente desses três para a gente entender como que essas cartas vão fazer o que a gente hoje pode compreender como a melhor forma de se conservar e restaurar. Então, a Carta de Atenas privou o quê? Proteger os monumentos com a carta que se mantivesse o monitoramento. Então, o quê? Os princípios gerais e doutrinas relativas à proteção, eles criam essa normativa. Preservar os materiais e características originais e diferenciar as intervenções atuais, né, o que se mantém até hoje, é uma normativa muito seguida. Recomenda também a adoção de diretrizes de caráter interdisciplinar. O quê? Não só contar somente com arquitetos, mas vai ter físico, químicos, historiadores. O ideal é se você conhecer também a história do patrimônio, no geral, porque ela pode ter havido alguma intervenção nesse período que pode ter sido modificado e tem que se entender desde o início, né? Então, a interdisciplinaridade foi defendida já com a Carta de Atenas.
e também a questão do papel da educação relativa aos monumentos, né? O bem cultural sendo fundamental para a educação. Já com a Carta de Veneza, né, a gente vai ver que em 1964, então já se passou-se 32 anos, a ciência vai evoluir e foi-se percebido que ali também vai redefinir um novo caráter científico para a conservação científica. Vai ter também estabelecer normas para cuidar de monumentos históricos, criando um restauro crítico, né, não só a intervenção, mas também se criticar o que se foi feito e se pensar nas melhores formas de não só se restaurar, mas de se conservar. O monumento histórico, não só como a edificação, mas tudo o que está incluído, né? Toda a sua parte de bens móveis integrados, aqui na Carta de Veneza já foi pensado. Pensar também que o monumento é inseparável do eixo que se encontra, tá? Com raras exceções, há casos que se foi possível repensar isso, mas nesse momento se defende que ele tem que permanecer ao local que ele foi definido para ser feito, né, para ficar ali. Se respeitar sempre o original e deixando claro o que é restauro, quer dizer, eles reafirmam o que foi dito na Carta de Atenas. E também se cria a ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que vai estar ligado à ONU, através da Unesco, que é responsável pelos registros dos patrimônios, né, mundiais. A Carta do Restauro, né, Eita, passei direto. Carta do Restauro, que trouxe o quê? Instruções para salvaguardar e como seguir a restauração dos objetos arqueológicos, para os critérios também das restaurações arquitetônicas, né? Vai o quê? Vai fortalecer a manutenção das estruturas de edificações e suas utilizações, né? Se manter sempre, a princípio, a função primária desse monumento, tá? Vai respeitar também tipologias construtivas e funcionais do edifício, que vai evitar qualquer transformação que altere sua característica. Necessidade fundamental de restauração é respeitar e proteger a autenticidade desses elementos. E substituição e adição de elementos deve ser sempre distinguível dos elementos originais, diferenciando os materiais ou deixando certas marcações pictóricas, né, para diferenciar o restauro do original. Quer dizer, a gente pode ver que desde Atenas, a questão de se manter original e diferenciar quando há alguma inclusão está presente. E isso é utilizado, né, como prerrogativa e normativa pelos restauradores até a atualidade. E a recomendação de Paris é o quê? É a criação da 17ª sessão de conferência das Organizações Unidas e a Ciência e da Cultura, que é a Unesco. Então, em 72 é criada a Unesco, né, que vai defender e considerar como patrimônio cultural os monumentos, conjuntos e locais de interesse. Então, pelo mundo, há uma avaliação e elas têm que se encaixar dentro desses 3 requisitos. Tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá tudo certinho? Ok. Então, vou passar... Tá bom. Então, vou passar rapidamente para vocês terem noção. E aí, se também, de repente, eu sei que às vezes as pessoas tiram print de tela, dão uma foto e depois dão uma consultada. Quais são as cartas patrimoniais? E a gente vê que a primeira foi a de Atenas, de 1931. Tá? E cada um, como eu falei, vai ter uma expertise, né? Vai ter uma especificidade, que vai se pensar em certa categoria, uma no restauro, outro na arqueologia, outro patrimônio imaterial, outro, a gente vai ver aqui que vamos ter já em 1970 o compromisso de Brasília, né, que vai se pensar nessa questão mais local, né? A gente também vai ter a de Salvador, a gente vai ter a de Quito, que vai já olhar para
para a nossa localidade da América do Sul, da América Latina, que a gente tem patrimônios de formas diferentes, de características sociais diferentes, então também foi se pensado não só no modelo europeu, mas também no modelo latino, né? Das formas de se pensar com teóricos, historiadores, pensadores, né? Restauradores, arquitetos afins, que têm a expertise da localidade, né? Então, cada uma vai ter bem essa característica, tá? Então, vou passando, vocês podem ver que tem períodos da história que foi praticamente anual, né? Então, vemos aqui, Nairobi, México, temos até em 87 a Carta de Petrópolis, né? Que tinham um caráter mais de revitalização dos centros históricos. Na Carta de Washington vai ser a salvaguarda das cidades históricas. Por exemplo, a de Cabo Frio, que pensou mais nas civilizações das Américas. Então, cada uma com a sua especificidade. Né? Temos aqui também, em 1995, com uma recomendação já europeia sobre com a conservação integrada das áreas, com as paisagens culturais e políticas paisagísticas. Então, a gente já vê uma já ligada ao patrimônio natural, tá? Então, a Carta de Mar del Plata, que foi uma das primeiras que vai pensar sobre e que logo posteriormente vai dar frutos para a nossa lei de 2000, da lei do patrimônio imaterial, né? Por exemplo, em 2010 também, que foi a última, que foi Carta dos Jardins Históricos Brasileiros em Juiz de Fora, que vai dar o quê? Definições e diretrizes e critérios para a defesa e salvaguarda de jardins históricos brasileiros. Então, é bem local, tá? Então, todas essas fotos que eu estou colocando, essas imagens aqui, são bens protegidos, tá? Então, a gente vai falar o que do tombamento. A gente sabe que o tombamento, como eu já falei, é um ato administrativo, e eu estou falando aqui do tombamento, só lembrando que o tombamento é referente ao patrimônio material, né? O imaterial é registro. Então, o tombamento é um ato administrativo que é realizado pelo poder público, então ele pode ser federal, estadual e municipal, tá? Com o objetivo de preservar os valores, o próprio bem, né, material, a cultura, a identidade, né, a identidade que eu digo enquanto patrimônio, né, seja ele arquitetônico ou ambiental, da sociedade. Tá? Então, só passando, né, mais detalhes, o que a gente que é o mais antigo, que é a própria criação do IFAM, como eu falei, do Decreto-Lei 25, né, que tudo que for tombado passa por um processo administrativo, até ser escrito diretamente no livro de tombo, que são 4 livros, né? O livro de tombo de caráter arqueológico, etnográfico e paisagístico, que é o livro de tombo histórico, o livro de tombo de belas artes e o livro de tombo de artes aplicadas. Então, cada bem é passado por uma análise, é feito um dossiê de todo o levantamento, é feito um inventário e ele recebe seu registro, e esse registro é lançado num desses 4 livros de tombo a partir, né, da sua funcionalidade. Então, como eu falei, ele pode ser em níveis, o federal, o mundial, como eu já falei, que é o da Unesco, ele tem um caráter mais simbólico, né, para o mundo, mas de caráter protetivo, legal, não cabe, né? Ele só deixa de ser se não for cumprido, como é o caso do Valongo, está em risco, né? De perder essa proteção, esse registro de patrimônio mundial por não estar obedecendo aquilo que lhe foi pedido. Mas no caso, por exemplo, do nível federal, a gente tem o IFAM. No Rio de Janeiro, a gente tem o INEPAC,
tá? E que, como eu sou da cidade de Duque de Caxias, né, do município de Duque de Caxias, a gente tem um conselho de cultura, e esse conselho de cultura é que é responsável pelos tombamentos e registros, né, dos tombamentos da cidade, tá? Em São João de Meriti, porque a diocese de Duque de Caxias, ela contempla 2 municípios, né? Duque de Caxias e São João. E em São João é a Secretaria de Cultura que é responsável por esse registro, tá? Então, aqui, eu sei como tem algumas pessoas aqui de outros lugares, né, de outros estados, eu trouxe aqui alguns do que eu pude encontrar. Então, a gente tem a UEFA em Minas Gerais, a gente tem a Condesfat de São Paulo, a gente tem o IAPAC da Bahia, e o EFAI do Rio Grande do Sul, além da Fundação Catarinense de Cultura, que também, né, contribui para esses registros e tombamentos nos estados. Quanto ao patrimônio, né? Então, assim, já vamos de fato falando e a gente vai entender um a um, né, o natural, o cultural dentro das suas qualificações, e a gente vai entender que o patrimônio, seja ele natural ou cultural, ele é repleto de valores que devem ser considerados relevantes para a sua identidade e a cultura de um certo grupo, né? Desde suas manifestações populares, cultos, tradições, tantos pelo patrimônio material e também pelo imaterial, sendo o imaterial muito mais característico do homem, né? A imaterialidade vem a partir do ser, né? O material está mais ligado àquilo que esse homem produz. Então, assim, esses reconhecimentos vão muito além da ancestralidade, mas também tem uma importância histórica e cultural de uma religião que vai adquirir valor único a partir da sua durabilidade. E essa representação simbólica, né, que pode ser deixada para o legado, no caso, como a gente está falando do Brasil, para o legado brasileiro. Então, o patrimônio natural vai se referir ao quê? Os elementos da biodiversidade. É muito fácil a gente entender essa questão do patrimônio natural, porque vai incluir o quê? A flora, a fauna, o ecossistema, as estruturas geológicas. E é uma herança que é dada muito mais antiga do que a nossa presença aqui, né? Então, assim, constitui um habitat também das espécies naturais e vegetais que, se não for devidamente também salvaguardadas, elas estão ameaçadas, né? Então, a questão desse tombamento do patrimônio natural também tem essa função de salvaguardar essa paisagem, né? Enquanto patrimônio natural. Então, deixa eu passar aqui rapidinho. Esse aqui é um dos bens que tem proteção, o Parque Nacional do Iguaçu, foi tombado em 1986. Os patrimônios culturais, aí eles se dividem em material e imaterial, mas dentro do material, né, a gente pode também, são os bens móveis e imóveis, né? Os bens móveis, imóveis e integrados, a gente vai entender isso ali um pouquinho mais para frente, tá? Então, os bens imóveis são aquele o quê? São castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos, né? E ainda locais dotados de expressão de valor histórico. Também está incluída a arqueologia, a paleontologia e as ciências em gerais. Já os bens móveis e também os integrados, né, instituem, assim, por exemplo, aquelas pinturas, esculturas, artesanatos, talhas, né? Tá bom? A gente vai ver cada um bem direitinho. E os bens materiais são considerados o quê? A literatura, a música, o folclore, a linguagem, os costumes, os saberes, as formas de expressão, tá? Então, começando pelo patrimônio imaterial, relembrando quais são os 4 livros, né? O arqueológico, etnográfico e paisagístico, o histórico de belas artes e os de artes aplicadas. Como eu falei, existem os bens imóveis e os móveis, então, dentro dos bens imóveis, os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Os bens móveis, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, né? De fato,
a questão móveis é exatamente isso, aquilo que você pode mover, tá? Então, aqui, bem didático, trouxe para vocês um organograma em que patrimônio cultural material, imóveis, a gente tem também, dentro do imóveis, quando você pega a lista de bens tombados, você vai ter lá no cantinho a sua descrição. Então, pode ser só edificação, a edificação ou acervo, ruína, conjunto arquitetônico, conjunto urbano, conjunto rural, infraestrutura ou equipamento urbano, sítio arqueológico, bem paleontológico, jardim histórico, patrimônio natural, terreiro e quilombo. No patrimônio móvel, temos o quê? O bem móvel ou integrado, coleção ou acervo. Tá? Tem aqui uma estatística que eu fiz, atualizei até um pouquinho tempo, porque o último tombamento foi de 2015. Então, assim, dentro dessas especificações, a gente tem aqui que até 2005 nós tivemos, é claro e evidente, que o número maior de registro de tombamentos, desculpa, é de edificações, 788, isso até 2005, sendo que a maioria, se você pega as datas de tombamento, você vai ver que se deu até a década de 70, e a gente vê que isso vem diminuindo lentamente também, né? Tá? Então, na atualidade, hoje a gente tem 1.329 bens protegidos pelo órgão federal IFAM. Ok? Então, como patrimônio material de natureza arqueológica, etnográfica e paisagística, já defendo que aqui, no caso, não defendo, eu trago a questão de que esse bem, ele é um patrimônio da União, tá? Quando ele recebe esse registro, ele já é automaticamente, dependendo do território que ele está, ele passa a ser patrimônio da União. Tá? Então, corresponde também a 3 categorias de artes: arqueológica, a ameríndia e a popular. Então, dentro dos bens culturais de valor arqueológico, vai estar relacionado aos vestígios da ocupação humana pré-histórica e histórica. Então, aqui eu trago as figuras rupestres descobertas no Parque Nacional da Serra da Capivara. Tá? Já de valor etnográfico, lembrando que esses 3 eles são registrados e não há um diferenciamento de qual é o caráter. Eu só trago aqui para vocês o valor da referência, tá? Então, assim, para se compreender o valor etnográfico ou arqueológico, né, desses bens. Então, quando o valor etnográfico ele está mais relacionado com o uso cultural ao qual essa coisa, né, material faz referência e com o qual apresenta-se uma dinâmica diferenciada. Por exemplo, no caso aqui da Serra da Barriga, é um quê? É uma localidade, mas nessa localidade, os escravizados, desculpa, entre os séculos 17 e 18, no Quilombo dos Palmares, né, liderados pelo Zumbi, nessa localidade, os quilombolas foram exterminados. Tá? E lá ainda se conserva até as últimas trincheiras desse extermínio. Então, assim, há uma presença humana, tudo bem, foi um extermínio acontecido ali, mas essa presença humana, através de uma batalha, tem essa presença etnográfica nessa localidade. Então, aqui esse valor, não só o material, mas também a presença humana, deixando a sua marca e sua história nessa localidade. O valor paisagístico, né, que vai estar o quê? Englobando também áreas naturais, que podem ter sido criados pelo homem, ou também as formas de criação da natureza, né? Evolução normal das rochas, né? Enfim. Mas no caso aqui, é a Ilha do Mel, do Paranaguá, que é um dos exemplos que eu trago para vocês. E outro exemplo aqui também, que aí no caso, né, a própria a evolução normal da natureza, a Gruta da Mangabeira, que fica em Itaiaçu, na Bahia, tá? Que tem o registro arqueológico, né, etnográfico e paisagístico, e que engloba 2 fatores aqui. A gente tem a presença arqueológica, né, etnográfica e paisagística. A paisagística a partir
dessas estalactites e estalagmitites, e também etnográfica, porque tem uma capela dentro dessa gruta, que se faz romarias para essa localidade e que tem como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus. Tá? Um outro exemplo aqui é o Parque do Monte Santo, na Bahia, tá? E que também tem essa relevância, a própria paisagística e a etnográfica, com a presença da Igreja Católica no topo. Também tem outras formas, por exemplo, não só aquilo que é totalmente físico, mas também uma coleção, por exemplo, nessa coleção, uma coleção de arqueologia que está no Museu da Escola Normal Justiniano na Serra, que fica em Fortaleza, no Ceará, em que essa coleção, infelizmente não tenho fotos, porque é proibido tirar fotos do acervo, tá? Mas tenho fotos da própria instituição, que hoje é um colégio, tá? Mas lá existem coleções, coleções de vasos indígenas, bem significativa, arcos e flechas, machados, tá? Caráter bem, uma coleção belíssima. Pena que eu não tem como tirar as fotos e também não poderia colocá-las, eu não consigo achar na internet também. Então, para o outro ponto, o outro livro é livro de tombo histórico, né? Que tem o quê? A ver com valor histórico, com arte histórica. Então, é formado por conjuntos de bens móveis e imóveis, tá? Ok. Já desligou. Beleza. Não, eu pensei até que fosse já invasão. Então, como eu estava falando, deixa aqui voltar. Então, é um conjunto, né, de bens móveis e imóveis que tem o quê? A conservação, o próprio tombamento, né, tem que ter um interesse público por estar vinculado a fatos memoráveis da história do Brasil. Esses bens culturais têm função de valor histórico que pode se dividir em bens imóveis, que é o quê? Edificações, fazendas, marcos, chaperizes, pontes, centros históricos. E os imóveis, que é o quê? Imagens, né? Esculturas, pinturas, mobiliários, estilogravuras, entre outras peças que a gente vai ver um pouquinho mais para lá. Aqui eu trago o Engenho Botaim, de Candeias, na Bahia, que tem essa proteção. E o que é o interessante que eu tenho que trazer para vocês, que nem sempre um bem ele vai estar também tombado, né, com seu registro, exatamente num só livro, tá? Alguns podem estar no livro histórico Belas Artes, ou até mesmo também em artes aplicadas, tá? Dependendo do seu valor considerado, né, no ato do tombamento. Então, por exemplo, eu trago aqui o próprio Arco do Teles, que ele tem por números, né? Então a gente vê aqui que pelo endereço a gente tem um tombamento reconhecido com um valor histórico de Belas Artes, né? Em um desses processos. Os outros dois, que é do número 32 e 34, então só tem o seu valor histórico, tá? Então aqui o próprio arco e as casas, né, numeradas dentro, tem valor histórico. O arco tem um valor histórico de Belas Artes. Quanto ao valor histórico, lembrar que o valor histórico ele tem não ser só uma bela casa, mas sim a história que ela contar, né? Então o histórico está ligado à história e não à beleza. Então aqui eu trago como exemplo a casa do Chico Mendes e todo o seu acervo. O seu acervo dessa casa, né, que é uma casa museu, ele tem documentos, fotografias, objetos pessoais do próprio Chico Mendes. E outro exemplo que é de caráter bem interessante é o terreiro, né, os terreiros. Esse é o terreiro da Casa Branca, foi o primeiro a ser tombado, tá? E demorou muito para que os outros fossem tombados. Lembrando que, como terreiro, são apenas 6, os 6 são da Bahia, tá? Então, esse é o terreiro da Casa Branca, que tem um nome, né, em Yorubá, Ile Axé Ialá Nassaô Acá,
eu acho que é isso, tá bom? Eu estou lendo exatamente o que está escrito, né? E ele está registrado no livro de tombo histórico e no livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Por quê? Porque se conta, está enquadrado na etnografia, tá? Trago ainda como esse valor histórico a Vila Colonial do Porto Calvo, tá? Em Alagoas. E aqui, quando se fala, é a própria vila, tá? Que é uma foto de 1946 do IBGE, com detalhes aqui também da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação. Aqui é tudo, o que é salvaguardado é toda a vila, tá? Patrimônio material de valor em belas artes. Então, assim, é enquadrada como arte erudita nacional e também pode ser estrangeira, tá? Então, assim, na maioria das vezes, é o que é mais, que recebe o maior número de proteção, tá? É o que tem maior número de bens salvaguardados, são bens culturais que, em função do seu valor artístico, né? Então, vai receber essa proteção. E assim, a gente vai perceber também que para a história da arte, a beleza natural não é só considerada diferente daquelas que combinam com a beleza e a utilidade. Então, assim, nem sempre aquilo que uns podem considerar belo pode ser considerado para outros, mas e sim o que a história da arte condiz e que aquilo, né, pode ser considerado e foi encaixado num livro de belas artes, né? É registrado num livro de belas artes. Então, trago aqui só um pequeno detalhe, né, da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, que tem seu tombamento. Eu acho que vou passar aqui, né? Eu passar a página é melhor. Então, aqui eu trago para vocês uma foto da Igreja do Pilar de 1946. Lembrando que a Igreja do Pilar está, né, salvaguardada no primeiro livro, foi registrada, né, tombada no dia 25 de maio de 1938. Mas, como eu falei para vocês, lembram que alguma das cartas patrimoniais vão sugerir, né, criar a normativa que, além do monumento, seja tombado todo o seu acervo, nele incluso? Então, em 1985, né, uma resolução do Conselho Consultivo do ISFAM criou um processo em que também salvaguardava o patrimônio interno, né, os bens móveis, que foi catalogado, inventariado e salvaguardado. E aqui ao lado, há uma comunicação interna do ISFAM, que é o registro de tombamento, em que traz, né, aqui, essa observação com a assinatura do Rodrigo de Melo Franco e a inscrição com a assinatura do Carlos Drummond de Andrade, visto que, né, o Carlos Drummond de Andrade, desde o início da criação do IFAM, foi um dos seus funcionários. Trago também a casa e capela da antiga fazenda de São Bento do Iguaçu, que teve o seu tombamento em 1957, no livro de Belas Artes, também, né, em junho de 1957. E aqui eu trago o documento dessa comunicação interna, realizando, né, o registro de tombamento. Então, novamente, a gente tem aqui a assinatura do Carlos Drummond de Andrade e 2 assinaturas de anuência do Rodrigo de Melo Franco. E aqui uma pequena observação feita pelo Carlos Drummond de Andrade sobre, né, o bem. E ainda, também o que é interessante, a gente tem que sempre informar, lembrar que o mesmo bem ele pode estar registrado em vários livros, como é o caso, né, do Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, que ele vai estar registrado como conjunto arquitetônico, paisagístico e escultural no livro de Tombo de Belas Artes. Mas a coleção constituída de 89 ex-votos, que pertence ao santuário, hoje estão em exposição numa pequena sala, né, dos ex-votos, também tem ele registrado como histórico e belas artes. E se a gente pensar, ele também caberia ao etnográfico, né? E também, ele também tem proteção da Unesco. Aqui só um detalhe, né, dos profetas de Congonhas. Também, como belas artes, trago aqui a Casa, Câmara e Cadeia da Praça Matriz de Quixeramobim, no Ceará,
tá? Está no livro de tombo de Belas Artes, e aqui a gente vê que é uma casa simples de câmara e cadeia, né? Mas está salvaguardada e protegida, e muito bem preservada, por sinal. Vamos falar agora das artes aplicadas, que são pouquíssimas, tá? Bens que são protegidos dentro dessa categoria. São bens que cultural que tem um valor artístico e sempre vai estar associada a uma função utilitária. A palavra artes aplicadas é justamente isso. Ela está aplicada, né, em outro objeto. É uma arte que se vai referir ao quê? Uma produção artística que vai se orientar para a criação de objetos decorativos, né, a partir de outras construções. Então pode estar sendo adereço arquitetônico, a decorativa ou mobiliário, artes gráficas, enfim, tá? Mas aqui trago uma que é um conjunto de jarros de louça da fábrica de Santo Antônio do Porto, que pertence a um prédio na cidade de Cachoeira, na Bahia. Outro detalhe é o chafariz do mestre Valentim, tá? Que vai ter registro também no Belas Artes, no livro Históricos e no Artes Aplicadas, principalmente com detalhes aos seus pináculos, tá? Um detalhe interessante é que esse conjunto aqui de 16 imagens que representando a morte de Nossa Senhora na igreja da Capela de São José, na cidade de Canguaratama, no Rio Grande do Norte, ele recebeu o registro de tombamento como artes aplicada, tá? Porque ela faz parte de um oratório, ela se preserva dentro de um oratório. Então, vou passar agora a falar o próximo assunto sobre o patrimônio de natureza imaterial. Então, a gente vai entender que a natureza imaterial vai dizer respeito exatamente àquelas práticas, né, e domínios da vida social que se manifesta a partir dos saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressões, cênicas, plásticas, as músicas, lugares, né? Principalmente assim, quando se diz lugares, porque tem um dos livros de patrimônio imaterial se diz com relação aos lugares e está muito ligados a mercados, feiras e santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. Então, no caso de lugares, tem que ver essa questão da coletividade. Então, aqui eu trago para vocês o ofício das baianas do acarajé, que tem registro, né, nos livros dos saberes. A gente vai conhecer um pouquinho. A Constituição Federal de 1988 já vai dar uma noção, tá, de que se deve reconhecer e preservar o patrimônio cultural de natureza imaterial, sendo que, de fato, não se criou nenhum tipo de lei ou normativa para se guiar e proteger, que isso só veio acontecer no ano 2000, tá? Então, eu trago aqui a pintura das artes gráficas da tribo Waampi, no Amapá, e eu vou aqui passar, depois mais para frente eu vou trazer um pouquinho dessas referências para vocês num videozinho bem breve, que eu vou falar porque não vai sair som. Então a gente vai ver que, de fato, a proteção do patrimônio material só vai acontecer em 4 de agosto de 2000, com a criação do decreto 3551, que vai viabilizar projetos de identificação, reconhecimento e a salvaguarda e a promoção da dimensão imaterial desse patrimônio cultural brasileiro, respeitando sempre a proteção dos direitos difuso ou coletivo relativo à preservação do uso desse bem, que tem ligação direta com o povo, né? Então, trago aqui a Romaria de Carros de Boi, da festa do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás, que está no livro de celebrações. Tá? Novamente, né, só falando da lei, a lei vai instituir o registro, né, de bens culturais de patrimônio imaterial, e com isso ele cria o PNPI, que é o Programa Nacional de Programa Imaterial, que vai o quê? Consolidar o inventário. Porque sem o inventário, ele não pode ser registrado e ele não pode ser atualizado, né? Lembra que eu falei que o registro ele é feito de 10 em 10 anos
para modificar o dossiê, atualizar o dossiê, havendo alguma modificação nessa categoria, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, a posição do Senhor dos Passos em Florianópolis, como é o caso aqui, que está no livro de celebrações, ele tem o rito. Então, nesse dossiê, ele é contado ponto a ponto como é feito esse rito, as formas, né, dessa celebração. Se algo foi modificado durante esses 10 anos, com a atualização do dossiê, vai vir essa nova acrescentado, né, ou retirado algum rito ou alguma normativa que foi criada nesse período. O que é também bem interessante de trazer é que ainda com relação ao patrimônio material, em 2010 foi criado o decreto 7.387, em que foi destinado, né, foi criado o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, tá? Que é utilizado para o reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade. Então, são ações de memórias de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, assim, as línguas que ainda é possível se encontrar, né, nas tribos indígenas e alguns quilombos, né, que se usam ainda as suas línguas matrizes, esse inventário é a fim de salvaguardar também essa diversidade linguística. Então, como patrimônio cultural e material, a gente tem algumas salvaguardas com os livros de saberes, formas de expressão, celebrações e lugares. Então, vamos conhecer uma a uma. Começando pelo livro de saberes, a própria forma, né, o que é bem interessante nesses registros, nesses nomes que foram dados, que pelo próprio nome a gente já sabe o que ele significa, né? Então, assim, o livro de saberes vai reunir conhecimentos e modo de se fazer naquilo que está bem presente no cotidiano dessas comunidades, nesses grupos sociais, característicos e, às vezes, ancestrais. Por exemplo, eu trago aqui o ofício das paneleiras de Goiabeiras no Espírito Santo, que está registrado como patrimônio material desde 2002, em que se necessita de um certo tipo de argila, retirada de uma certa localidade, de uma forma de cozimento dessa argila. Então, a forma de se fazer, dentro do dossiê, vem relatado isso tudo. Claro que dentro do... inclusive, teve um período em que foi proibido, na verdade é proibido até hoje, se fazer a retirada dessa argila, dessa certa localidade no Espírito Santo, para salvaguardar esse ofício, tá? Porque como é algo também que não é renovável, poderia se acabar. Então, bem, o fato não só de se proteger o saber, mas também há formas de proteção de continuidade, tá? Então, assim, geralmente elas estão associadas também à produção de objetos, né, à prestação de serviços, pode também ter sentidos práticos ou rituais. Trata-se também de apreensão dos saberes e dos modos de fazer relativos à cultura, memória e identidade. Muito desses saberes está ligado à identidade local. Trago aqui para vocês o modo, o que também é salvaguardado, o modo artesanal de se fazer o queijo de Minas na região do Cerro e na Serra da Canastra, tá? Que é salvaguardado desde 2008. Vou trazendo assim, eu vou tentar trazer o máximo de bens protegidos de algumas localidades, sendo que algumas delas têm registro, às vezes, em todo o país. Por exemplo, o ofício de mestre de capoeira tem no Rio de Janeiro, mas tem em São Paulo, tem na Bahia, salvaguardado em vários lugares do Brasil. Diferente que aqui a gente tem o ofício do mestre de capoeira, mas também a gente tem a roda de capoeira. A roda de capoeira é protegida como expressão, tá? Então a gente também tem que ficar atento, porque às vezes um tem muito a ver com aquilo que pode ser ensinado e o outro por forma de se expressar, né? Ou a mesmo de lugar, enfim, tá? A gente só tem que ficar atento com essas formas. Um outro caso aqui que é bem interessante, que é o sistema agrícola de tradição das comunidades quilombolas lá no Vale da Ribeira, em São Paulo. Então, assim, é um modo também de se manter a forma ainda artesanal, tá? Bem rural, que essa comunidade quilombola lá em São Paulo
tá? Ela mantém as suas origens quilombolas nessa tradição agrícola. É registrada, né, desde 2018. Outro interessante são essas práticas associadas ao modo de fazer as bonecas de Carajá, tá? Lá no Pará. Então, são bonequinhos de argila, tá? Que tem formas e cada uma delas recebe uma pintura, que cada uma delas tem um significado, cada pintura tem um simbolismo, lembrando que as pinturas vão estar sempre ligadas a esse poder protetivo, né, e simbólico. O modo de fazer cuias do Baixo Amazonas, tá? São cuias a partir de sementes de uma árvore local. A produção da tradicional e práticas social associadas à cajuína, né, uma bebida típica do Nordeste, está salvaguardada desde 2014. O modo de se fazer a renda irlandesa no Sergipe, desde 2009. Eu até chamo a atenção que esse daqui é uma que está em risco, porque são poucas, né, matriarcas, poucas sabedoras dessa feitura, que são muito idosas e não tem ninguém interessado em perpetuar essa renda, né, esse modo de se fazer. Então, ele está em risco de desaparecer. O modo de se fazer a viola de choco, tá? Que trago ela como registrada no Mato Grosso, mas também tem registros em outras localidades pelo país, tá? No Mato Grosso está salvaguardada desde 2005. E vamos falar agora do livro das celebrações, que vai reunir o quê? As rituais, as festas, que vão marcar o quê? A vivência coletiva, sempre ligada à religiosidade. O entretenimento, porque muitas também pode servir até de práticas turísticas, né? Então, tem esse valor também, é pensado a partir desse momento também, e as práticas da vida social e local. Então, trago aqui para vocês o Ciro de Nazaré, que é foram um dos primeiros registros, como no livro de celebração, foi registrado em 2004. O próprio ato de se registrar o inventário, o dossiê, né, como é de fato, é algo que é muito lento. Por quê? Se precisa de vários profissionais, também é multidisciplinar. Então, você precisa de antropólogos, historiadores, para se fazer essa leitura, sociólogos, dependendo, né, da categoria, celebrações, pode ter teólogos, tá? Então, é algo que não é tão rápido. Quando foi criado, em 2000, a questão do registro, se demorou um tempo para os primeiros registros, de fato, né, ser salvaguardados. Então, são riscos e festividades que marcam a vivência coletiva de um grupo social e são considerados importantes para a cultura, a memória, principalmente quanto à identidade, né? Aqui eu continuo trazendo fotos, tá, do Ciro de Nazaré, tá? E a gente ainda é importante também alertar que são ocasiões diferenciadas de sociabilidade, né, que devem envolver práticas complexas, tem que ter história, conteúdo e regras próprias, né, que são os ritos, para a distribuição do seu papel naquela localidade. Então, assim, a própria preparação, algumas dessas festividades, né, dessas celebrações, tem ligação direta com a preparação e consumo de comidas e bebidas bem características, produções de vestuários e indumentares dentro desses bens. Vou passar aqui só um pedacinho, só para vocês conhecerem, e aí eu peço até a Tânia que coloque para vocês um link sobre esses dossiês, tá? Então, esses dossiês, vocês podem procurar também no YouTube. No YouTube você vai ter esses vídeos, que são vídeos curtos, 4, 5 minutos, em que você tem um resuminho, né, da história desse patrimônio imaterial, do bem aqui salvaguardado. Então, no caso do Ciro de Nazaré, a gente já vai lembrar que é uma festividade que tem uma origem portuguesa, tá? Que vai ganhar característica bem popular
da localidade, mas que já é realizada há mais de 200 anos, né? Então, só realmente teve o intervalo por conta, né, da pandemia, mas já se planeja fazer uma grande festividade para o ano agora de 2022, tá? Então, vocês podem ver essas imagens lindas nesse dossiê que é emocionante, que as pessoas querendo tocar na corda, então é algo assim maravilhoso. E também o que é interessante aqui falar que a própria o Ciro de Nazaré, ele não dura somente o dia da procissão, né? São vários dias que já começam com ritos ligados à população, ligado ao que eles chamam de mundano, né? Então, primeiro vai ter festividades, muito que se parece, que pode nos lembrar o carnaval, e vai culminar com a procissão do Ciro. Tá? Isso faz parte do dossiê, isso faz parte, né, de como funciona a próprio Ciro, que duram, se eu não me engano, 10 ou 12 dias. Tá? Dando continuidade aqui ainda a falar sobre de bens salvaguardados no livro de celebrações. Trago aqui a festividade do glorioso São Sebastião na região do Marajó, tá? Em que tem momentos, né? Vamos dizer assim, episódios em que tem aqui as pessoas, né, os devotos, brincam no pau de sebo para poder chegar a uma certa conquista, fazem as suas promessas, né? É uma festividade que une as histórias, as religiões de matrizes africanas e a católica. Tá? É presente, é um sincretismo muito presente ainda nessa região. Falando em sincretismo, a gente não pode esquecer da própria festa do Senhor do Bonfim, né? Registrada desde 2013, e que a gente conta com esse sincretismo a 100%, né? Começando pela própria lavagem, né, da escadaria do Bonfim, que é feita pelas mães de santo. Ainda falando desse sincretismo, a gente tem um bembé do mercado lá da Bahia, e essa celebração é realizada desde 1889, no dia 13 de maio, todos os anos, é celebrado essa festa, tá? Que é em homenagem, em agradecimento, né, à abolição da escravatura. Temos também a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, no Ceará, tá? Que vai o quê? Essa festividade com o pau de sebo, né? Esse ritual aqui do pau de sebo, ele antecede as festividades do dia de Santo Antônio. Então, quer dizer, a gente está bem próxima a essas festividades que acontecem atualmente lá no Ceará. Ainda também a gente tem o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi no Maranhão, tá? E a gente vai... O que é interessante aqui trazer que o Bumba Meu Boi envolve as devoções dos santos juninos, que é São João, São Pedro e, para o Maranhão, São Marçal também. A festa de Santana do Caicó, tá? É o que me lembra bastante também a Ciro, pela quantidade de pessoas envolvidas, e a questão de se fazer essa procissão que traz as imagens originais de Santana e São Joaquim a seguir a imagem de Santana, que é uma Santana mestra. Ela está sentada com é porque eu não trouxe a imagem de frente, mas é a imagem de Santana, né, realizando o ofício de educar Maria. A festa do Divino Espírito Santo em Pirinópolis, em Goiás, né? Também essa festa que é bem interessante, que acontece no Mato Grosso do Sul, que é o banho de São João de Carumbá e Ladário, em que, de fato, eles dão, tá? Banho nas imagens de São João no Rio Paraguai. Tá? Isso faz parte do que eles compreendem como lavar a imagem, lavar também toda a sociedade, né? Lavar também essa comunidade. E trago a festa do Divino Espírito Santo aqui de Paraty, no Rio de Janeiro, como referência.
E, como a gente está falando aqui para, né, essa equipe do Pilar, eu trago para vocês que a própria Romaria do Pilar, que acontece anualmente, com exceção desses 2 últimos anos, mas que esse ano voltará, com certeza, ela é registrada como patrimônio imaterial, como protegido pelo município de Duque de Caxias, sobre um decreto municipal 7.284, desde 2009. Tá? Trago agora, tá, o livro de Formas e Expressão, que é ligado diretamente a registrar o que? As manifestações artísticas em geral. Tá? Então, a gente vai ter formas de expressão que são formas de comunicação, né, associada a um determinado grupo social ou uma região, que é desenvolvida por atores sociais reconhecidos pela comunidade, em relação às quais os costumes vão definir normas, expectativas e padrões de qualidade. Então, trago aqui para vocês o Marabaixo do Amapá, que está registrado desde 2018, e ele tem uma característica de remontar as mortes dos negros escravizados nos navios negreiros que eram jogados no ar. Então, as mulheres usam sua saia como movimento desse mar, tá? E os corpos dos negros escravizados sendo jogados ao mar, como essa referência. Ainda como forma de expressão, eu trago aqui o carimbó, né? Algo bem característico do Pará, tá? E que ela tem origem afro, tá? Mas carrega também muitas influências indígenas e portuguesas, tá? Ela é um misto de culturas. Então, assim, a gente tem que pensar que essas formas de expressão também têm que apresentar performances culturais de um certo grupo, a partir também de manifestações literárias, musicais, as plásticas, as lúdicas, que vão criar essa natureza identitária, cultural e da memória dessa localidade. Tá? Trago aqui, como eu falei, as formas de expressão. Trago novamente a arte gráfica UAMP, mas eu vou dizer por quê. Ela é registrada desde 2002, foi uma das primeiras. E eu vou passar aqui rapidinho para vocês alguns desses desenhos, que se vocês acharem interessantes, é só procurar no YouTube o dossiê, né, e que vocês vão entender muito mais. E que cada desenho desse, tá, para a tribo, significa algo relativo à fertilidade, à agricultura, à fortaleza feminina, à fortaleza masculina, a vitória sobre um combate, tá? Então, assim, cada desenho tem uma expressão significativa. Ainda, né, como forma de expressão, traga o samba de roda do Recôncavo Baiano, que as mulheres, as anciãs, né, as matriarcas, são as grandes referências desse modo de expressão. O frevo, né, que além de tudo também é um patrimônio imaterial da humanidade. A literatura de cordel, que eu trago aqui a da Paraíba, mas ela também é salvaguardada em Pernambuco, no Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão, Ceará, Bahia, Alagoas, até no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, a literatura de cordel é praticamente salvaguardada em todo o país. O tambor de crioula do Maranhão, tá? Que também é uma forma de expressão musical e de dança. O teatro de bonecos popular do Nordeste, que é uma forma de expressão cênica, mas está presente. 2 tipos de maracatu, maracatu nação, ou ainda também o de baque virado, e o maracatu de baque solto, que são 2 diferenças, né? O maracatu nação tem uma ligação mais direta, criada uma encenação sobre a questão do reinado, né? Então você tem um rei e uma rainha, que se remonta a essas tradições portuguesas. Já o maracatu baque nação vai ter mais que tem um principal símbolo, que não é o rei e a rainha, mas sim o caboclo da lança, que tem mais o quê?
mais performance de luta, tá? Então, eles vão se diferenciar pela organização, pelos personagens, né? E pelo próprio ritmo. Eles têm diferentes ritmos de candeia, né? De candição, de batidas. Os toques de sino de Minas Gerais, também, salvaguardado desde 2009. As matrizes do samba no Rio de Janeiro, também é salvaguardado. Aí é Partido Alto, o samba enredo, né? O samba de terreiro. Eles são salvaguardados desde 2007. O jongo no Sudeste, e ele está espalhado também, assim como a literatura de cordel. O jongo é presente não só no Sudeste, mas a gente vê também outras salvaguardas pelo Brasil. Roda de capoeira, aqui eu trago o registro de Santa Catarina, mas a roda de capoeira é presente, salvaguardada em todo o país. E vou falar agora, tá, do livro que salvaguarda os lugares. E o que tem nesses livros? Ele tá mais o quê? A gente consegue encontrar lá os mercados, feiras, santuários, praças, onde se concentra ou também pode se produzir práticas coletivas. Os lugares, são aqueles que possuem sentido cultural e tem que ter uma diferenciação tem que ter um significado diferente para a população local, tá? Onde são realizadas práticas e atividades de naturezas variadas. Pode influenciar também no cotidiano quando essa especificidade, né? Tanto como local, quanto também extra-locais. Trago aqui a Cachoeira do Iaraté, que é um lugar considerado sagrado para os povos indígenas dos rios Iuapés e Papuri, no Amazonas, tá? É salvaguardada desde 2006. Trago a Feira de Caruaru, né? Aqui para vocês também que ela é salvaguardada, tá? E esses lugares, eles têm que ter o quê? Ele tem que focar para a vida que esses locais têm que ter uma vida social bem ampla, e modificar, contribuir, né, para a sociedade local de alguma forma. E que também façam com que essa localidade, por exemplo, em Caruaru, a população local se identifica nessa localidade, né? Então tem que ter esse sentimento de pertença. Quando se faz o dossiê, algumas pessoas da localidade elas são entrevistadas e dão seus pareceres. Então tem que ser identificado, quando se trata de lugares, essa identidade, esse sentimento de pertencidade nessa localidade, né? Que tem que contribuir. É um registro mais, como que se pode dizer, mais lúdico, né? Esse sentimento é muito mais amplo, então a gente tem várias formas, né, de registro para salvaguardar esses lugares. O Tava, né, que é um lugar de referência para os povos guaranis, também está salvaguardado desde 2014. A Feira de Campina Grande, salvaguardado desde 2017, tá? Então, gente, só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Como a gente está falando também, principalmente relativo a bens eclesiásticos, então a gente tem que falar também da proteção desses bens, porque da mesma forma que existe leis normativas que salvaguardam o patrimônio nacional, a própria igreja também criou normativas e doutrinas para proteger esses bens, né? Então, assim, só para redefinir, porque pode ser que outras pessoas não entendam, mas bens eclesiásticos é o que se diz exatamente aquilo que é de âmbito da igreja católica, né? Ou de seus sacerdotes, tá? Então, a gente deve entender que essa questão de proteção dos bens eclesiásticos também se diz na própria proteção da nossa história. Então, no primeiro momento, a gente já pode contar com a própria legislação do direito canônico, tá? Que criam
o direito canônico é milenar, né? Então, assim, já se defendia, se pensava a forma de se conservar os seus bens. Então, a gente vai ver aqui no cânone 1284, a conservação de bens, em que os administradores devem velar pelos bens, cuidar do modo válido, conservá-los, pagar empréstimos, hipotecas, aplicar os recursos financeiros e ter em ordem os livros, prestações de contas, né? E organizar. Então, quando se diz aqui os bens, é os seus bens mesmos, né? O patrimonial. Então, patrimonial e financeiro. A supervisão de bens, que vai estar no cânone 1276, que cabe ao ordinário local supervisionar cuidadosamente a administração de todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas públicas que elas estão sujeitas. Também algo que está ligado ao cuidado é a perenidade, que está no cânone 1284, que velar para que os bens confiados à sua administração não pereçam nem sofram detrimento. As leis e danos, então a gente vai ver que no cânone 1284 os administradores devem precaver para que da inobservância das leis civis não causem dano algum na igreja. Então, assim, mesmo as leis civis, a igreja tem que se posicionar. A própria restauração das imagens, que está no cânone 1189, que diz que a restauração de imagens preciosas, antiguidade, arte ou culto, exposta à veneração dos fiéis, só pode ser realizada com a licença do ordinário, e esse só poderá conceder após consultas aos peritos. E quando a gente diz peritos aqui, a gente diz profissionais da área de conservação e restauro, porque restaurar a imagem, só quem pode restaurar é o profissional de conservação e restauro. Relíquias e imagens, que está presente no cânone 1190, em que não é permitido vender relíquias sagradas. A prescrição do artigo 2º aplica-se também às imagens que se honrem na igreja com grande veneração do povo. E também quanto à limpeza, decoro e segurança, que no cânone 1220 se procurem todos os interessados que nas igrejas se observem a limpeza, o decoro, que convém à casa de Deus e se afaste tudo que se desdiga da santidade do lugar. Ainda tenha-se também o devido cuidado na conservação ordinária, emprega-se os meios oportunos para a segurança dos bens sagrados e preciosos. Também dentro, né, da igreja do Vaticano, dentro em Roma, né, existe a Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja, que é o quê? Também se cria documentos. Aí a professora Tânia vai colocar o link também onde é possível encontrar esses documentos, tá? Em que, eu vou passar adiante, esses documentos vão fazer o quê? Certas indicações, por exemplo, quanto à inventariação dos bens culturais, a função pastoral dos museus eclesiásticos, a necessidade e a urgência de inventariação e catalogação dos bens da igreja. E quando a gente diz inventariação e catalogação, não é só aos bens móveis e integrados, mas o patrimônio mesmo da igreja, né? Os objetos que não estão ligados exatamente ao artístico. A função pastoral dos arquivos eclesiásticos, né? Os bens culturais dos institutos religiosos, as bibliotecas eclesiásticas na missão da igreja e a formação dos futuros bispos, a atenção para os bens culturais da igreja. Tá? Então, assim, né, de tempos em tempos, a gente vê a igreja se movimentando, né, para essas normativas, né, não deixarem o patrimônio se perder. Ainda quanto a bens eclesiásticos, eu trago aqui para vocês uma estatística, tá? Que a gente vai ver o quê? Que sobre a guarda da igreja se encontra-se um conjunto de bens móveis e imóveis que é de valor incondicional para a nossa história, né?
nossa identidade, quanto enquanto nação. Eu acho que assim são as nossas primeiras manifestações artísticas enquanto originário, né, luso-brasileiro, que foi salvaguardado. Então, assim, as igrejas católicas, eu trago aqui a estatística como bens religiosos, porque eu quero também fazer aqui eu estou assim cutucando vocês para mostrar que a igreja ela teve na sua totalidade 415 bens salvaguardados, enquanto a gente tem 7 terreiros, uma igreja positivista e uma igreja luterana, tá? Então assim, eu só trago essa cutucada para vocês perceberem, tá? E também como se dá essa questão dos registros. A gente tem do tombamento, né? A gente tem, em primeiro lugar, Minas Gerais, com 114. A gente tem, em segundo lugar, se a gente for fazer, né, um pódio, Bahia, com 76, no caso, 70 igrejas e 6 terreiros. Rio de Janeiro, com 60, no caso, 59, porque uma delas é a igreja positivista. E em Pernambuco, com 53, tá? Então, aqui só mesmo a estatística para a gente ver quanto, né, é protegido pelo IPHAN. E sabemos até que muitas deveriam ter sido, né, preservadas, salvaguardadas e também não foram, né? Mas a gente tem um número muito grande de bens que poderiam ter essa salvaguarda e não tem. Então, a gente entende que mais da metade do patrimônio artístico brasileiro está sob a custódia da igreja, né? Que ela mesmo vai conservar algumas com a sua própria renda, não havendo, vai se buscar iniciativas públicas ou privadas para essa manutenção e conservação. E a partir disso, né, reconhecendo esse valor desse patrimônio, foi realizado um acordo, tá, em 2010, entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, que é o quê? Que é denominado do Acordo Brasil-Santa Sé, que foi firmado entre a cidade do Vaticano, foi firmado na cidade do Vaticano em 2008, mas promulgado somente em 11 de fevereiro, sobre o decreto, né, 7.107 em 2010. E aqui trago uma página, né, desse decreto. E o que é bem interessante, tá? Que dentro desse acordo muito tem a ver com as próprias atividades e concessões que a igreja deveria também abrir. Por exemplo, relativo ao estatuto, né, esse estatuto, a gente vai ver que no artigo 6 é dito a seguinte, né, no artigo 6, no primeiro parágrafo, é dito o seguinte: a República Federativa do Brasil, em atenção ao princípio de cooperação, reconhece que a finalidade própria dos bens eclesiásticos mencionado no caput, né, deste artigo deve ser salvaguardado pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de outras finalidades que possam surgir de natureza cultural. Então, de certo modo, há esse artigo, né, esse decreto, esse acordo, mas a igreja não vai perder o seu princípio-chave, que é a sua função primordial, que é religiosa, né? Ainda no artigo 7, no primeiro capítulo, também vai dizer que nenhum edifício, dependência ou objeto, afeto ou culto católico, observada a função social da propriedade da legislação, pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras ou destinado pelo Estado e entidade pública ou outro afim, salvo pela necessidade ou utilidade pública ou interesse social nos termos da Constituição brasileira. Tá, então, aqui trago a imagem, né, desses encontros da própria assinatura. E, mais recentemente, e por último, né, foi feito em junho, ano passado, em junho de 2021, um acordo de cooperação técnica entre a CNBB e o IPHAN, que também só dura 3 anos, tá? É algo temporário, que prevê um conjunto de ações que vão desde o diagnóstico de bens tombados, ações educativas, passando ainda pela identificação desse patrimônio cultural, estabelecendo diretrizes para algumas intervenções, fomento à conservação e capacitação de quadros da CNBB e seus colaboradores para a gestão de imóveis e assíduos.
O acordo também vai manter as responsabilidades de cada uma dessas partes, né, na gestão dos seus bens, de modo que não haverá nenhuma ingerência do Estado no patrimônio da igreja e não envolve repasses de recursos financeiros. E é isso, gente. Obrigada, viu? Se alguém quiser fazer algum comentário, vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Muito obrigada, eu adorei. Obrigada. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Só para lembrar que o link da lista de presença já está no chat, tá bom? Eu dei uma olhadinha aqui, a gente não tem nenhum comentário no chat, mas como a Elaine falou, está aberto para quem quiser levantar a mão, colocar no chat, abrir o microfone, enfim, fiquem à vontade. Simone, você começou, então segue. Eu só tenho a agradecer. A gente só tem a ganhar com vocês aí. Sabem disso. Muita dedicação, né? Tem que ser reconhecido mesmo. De todos vocês. Eu sei que eu acompanho, então... Obrigada, Simone, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos, né, que estão presentes. Ali a Márcia, a professora Márcia colocou excelente a apresentação, a Emily foi ótimo. Fernando, quer falar alguma coisa? Não, foi ótimo. Parabéns pela apresentação. Então, assim, todos estão ali parabenizando no chat, né? Eu ia deixar para falar por último, mas enquanto o pessoal coloca, parabéns, Elaine, como sempre, né, super dedicada às pesquisas que faz, desde que era minha aluna, né? Não falo muito isso não, senão vão achar que a gente tem muita diferença de idade, aí não rola. Um pouquinho só. Mas, assim, sempre dedicada nas pesquisas, né? Levantamento excelente. Você está de parabéns, como sempre, tá bom? Obrigada. E aí o pessoal continua, né? Teve uma Agradecendo mão ali. aqui. Teve uma mão Quem é que levantada. levantou a mãozinha? Eu não consigo. O Fernando, acho que pode ver, Fernando. Você consegue? Que eu não. Olha, não estou vendo nenhuma Não, mãozinha aqui. Não, Não, eu apareceu quando também a não. mas enfim, deve ter sido. devem ter Bem. abaixado. Ah, Dom Charbel. Ah, sim, Dom Charbel. Pode. Mão ou é parabéns? Eu não sei. Agora. Não, ele abriu o microfone já. Ah, tá. Tá conseguindo sair o som? Tá sim. Sim, Ah, sim. então, boa noite a todos. É que na semana passada eu não tive nem como me apresentar e eu ainda estou numa gripe muito forte, né? Eu conheci a Elaine quando passei uma temporada aí na Diocese de Caxias. Eu sou, além de formado em filosofia e teologia, eu sou arquiteto e sou engenheiro, sou beneditino e ainda eu faço parte da Pastoral do Artista da CNBB e ajudo na comissão de arte sacra e ainda também nos encontros de bens culturais, né, da comissão de arte sacra e também da ASLI, da Associação de Liturgistas, né? Então, assim, fui companheiro, comecei a fazer umas matérias com a Elaine lá na Rural, né, no mestrado, mas eu segui para outro caminho, que o meu trabalho é justamente com arquitetura sacra e com arquitetura religiosa, né? E agradeço essa oportunidade também de estar presente aqui e muito obrigado sempre por você poder contribuir aí, sobretudo com essa igreja de Caxias aí, né? Para que possa fazer com que as pessoas entendam o tanto bem que tem aí e passa despercebido aos olhos de muitos aí que deixam passar, né? Sobretudo aí no Pilar, né? Eu participei ainda aí como mais ou menos 3 romarias aí
né? E você via como era a participação da Igreja de Caxias, né? Dentro desse contexto aí. E com essas obras aí de reabilitação, e eu até tive conhecimento, eu tive 2 vezes lá no São Bento e tive que acompanhar de perto lá, porque lá era patrimônio da Abadia do Rio, né? Então, foram deixados de lá. Tem até monges, amigos meus, que não conhecem lá, né? Muitos irmãos que não conhecem. Então, eu tive olhando nas oportunidades que eu tive lá, aonde era a capela, onde era o coro, onde era o claustro, né? E pude ver isso aí. Então, há muitos bens que tem aí. Oxalá que possam várias pessoas ainda se inquietarem com esse amor aí pela diocese, né? Que falta isso, né? O amor pela diocese e que possam se amar por todo esse bem que tem aí e continuar assim. E que a Elaine continue sendo profeta aí em Caxias aí nessa área de restauração, de zelo pelo sagrado, né? Agradeço a ela também, até tive a oportunidade de um dia lá, eu visitei as imagens lá que tinham no acervo, né? As imagens ainda as que sobraram ainda, que conseguiram recuperar, né? Que possa Deus te abençoar ainda nessa caminhada aí. Saúde e paz, hein? Hein, meu irmão? Obrigada. Obrigada, Dom Charbel. Mais alguém, gente, quer falar? Eu sugiro que antes da gente finalizar, nós possamos abrir nossas câmeras para fazer o nosso printzinho, né? O print da tela, deixar o registro. Então, por favor, todos abram suas câmeras, fiquem sorridentes. E, ó, vou print printar, você. tá? Podemos? Eu vou fazer 2. Primeira, hein? Sorrindo. Só um minutinho. Mais uma. Elaine, se você for printar também, vou lá, hein? Só você. Vai. Sorrindo. Foi. Então, gente, as pessoas aqui estão, né, parabenizando. A Adriana colocou aqui, um povo sem história, um povo invisível, né? E a nossa diocese, que tem 2 municípios, tem uma história incrível. Eu acho, foi uma boa lembrança da Adriana, porque assim, a gente tem um breve programa, uma fala, né, no programa Pilar da Rádio Catedral aos domingos, e a gente tem assim uma dificuldade muito grande de recuperar as informações sobre as nossas comunidades. Então, a galera daqui, né, que está conosco, eu reforço, a gente tem o e-mail da Diocese aí, os nossos e-mails, para a gente renovar os históricos, né, atualizar os dados sobre as nossas comunidades, as nossas paróquias. Isso é muito importante, né? Então, assim, boa lembrança, né? E recordar que nós todos é que podemos recuperar a nossa história, né? Ninguém defende o que não conhece. E eu acho que vocês estando aqui conosco, né? Repassar isso adiante para os amigos, enfim, para o pessoal das demais comunidades que nos procurem para poder recuperar essas informações, né, Elaine? Isso aí, porque tem comunidades que a gente não tem nada, né? E assim, quando a gente quer um pouquinho contar a história, porque assim, como exatamente a Adriana falou, sem história é invisível, então tem algumas comunidades que são invisíveis. Pois é. E, enfim, estamos aqui aguardando vocês, tá? Eu vou colocar no chat o meu e-mail de novo, o da Elaine também, né? A Elaine se coloca aí. E nós temos um outro e-mail, mas seria melhor um outro e-mail. Tem o e-mail da Diocese, né? Nosso, da comissão. Vou colocar. E tem um e-mail também que nós estávamos levantando a história das comunidades, mas é só chamar no meu e-mail pessoal, no e-mail da Elaine, para a gente poder ter
A gente tem um questionário pronto até que nós enviamos antes da pandemia, por e-mail, né? Padre Renato Gentili nos auxiliou nisso, mas aí veio a pandemia, né? A gente ficou 2 anos meio perdidos, né? Mas a gente está retomando isso, tá bom? Então é isso. Mais alguma coisa, Elaine? Não, mais uma vez só agradecer mesmo, né? Quem gostou da iniciativa, parou, tirou aí 1h e 45 minutos para ouvir a gente, né? Nessas e nas próximas, e conto com vocês para as próximas, né? A gente tem na semana que vem a aula com a arquiteta Jussanã, na próxima com o Fernando, aí novamente vou voltar, e por último, né? Mas não menos importante, a professora Tânia. Então, assim, ela começa, ela termina. Não, eu sou a 6ª, ainda vai ter o 7º, não? Então, a do Ou Padre... eu sou o 5 e tenho 6, agora fiquei na dúvida. Não, são 6 encontros, só que a última do Padre Josias é presencial, né? Vai ser em loco, então a gente sabe que muitos daqui não vão poder. E então, assim, online... lembrar que aquela data caiu num feriado, né? Depois então, a gente vai ter mudar. Que revisar Exatamente. isso. Caiu na hora de se fazer a agenda, né? Não contou com o feriado de Corpus Christi. Aí... Então, assim, mas o último encontro online vai ser a 6ª aula, a última vai ser em loco, que aí a gente vai ver a data direitinho, aí a gente comunica, né? Bom, Tá? pessoal, Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Fernando, daqui a pouquinho a gente já pode parar, né? Vamos dar boa noite e muito obrigada pela presença de todos.